Gênesis 27, a partir do verso 30 até o capítulo 28, versículo 9. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirá a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe.
Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael e, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos por estar diante do Senhor neste dia e poder, por tua graça, ouvir a tua palavra. Poder, ó Deus, estar aqui expostos à pregação da palavra, que é meio de graça do Senhor. Pedimos, ilumina a nossa mente, o coração, abre os nossos olhos para que possamos contemplar Cristo Jesus por meio deste texto. E assim venha o teu reino aqui, seja feita a tua vontade em nossos corações, nos instrui, nos ensina, nos abençoa, ó Deus, nesse dia. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem das Escrituras que, de fato, é resumida no Novo Testamento. O Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento. Nós devemos ler a Bíblia como um todo, e nós que temos o Novo Testamento precisamos da luz do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. E o Novo Testamento resume os eventos desse capítulo. O autor aos Hebreus fala sobre este capítulo de Gênesis, e então nós devemos ir ao Novo para ter mais clareza sobre o que Deus quer falar conosco a partir desta passagem de Gênesis 27. Em Hebreus, capítulo 11, no versículo 20, o autor aos Hebreus, falando então desta passagem, diz: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Então, tudo isto que temos aqui, que temos visto aqui desde o início que começamos a tratar do capítulo 27, em meio a toda essa circunstância tão crítica na família da aliança, em meio à divisão entre o gosto do pai e da mãe, em meio a esse conflito entre os dois filhos que brigam pela bênção, o autor aos Hebreus nos diz que pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé. E a fé em Cristo e a bênção de Cristo, então, não operam fora do contexto das fraquezas humanas. Então, em meio ao que vimos sobre as fraquezas de Isaque, já velho, cego, escolhe o filho mais velho por uma questão de paladar, e então, desobedecendo a palavra de Deus, que havia dito que o mais novo deveria ser o abençoado, aquele que levaria avante a aliança, ele age contrário à vontade de Deus revelada, mas em meio a essa fraqueza, finalmente nós veremos hoje aqui, Isaque creu, submeteu a Deus, e o autor aos Hebreus relata que foi pela fé que essa bênção que temos aqui foi transmitida. Tanto o que foi dito a Jacó, quanto o que foi dito também a Esaú. Então, quero que os irmãos tenham isso muito claramente em suas mentes. A fé em Cristo e a bênção de Cristo, que é representado aqui por essa bênção, é dada por Deus em meio a um contexto
de uma humanidade caída, pecadora, mesmo os eleitos, mesmo aqueles que são da família de Deus, mesmo os crentes, nós cremos em meio à nossa incredulidade. Nós vimos isso na vida de Abraão. Nós vimos todo aquele relato das peregrinações de Abraão. Nós vemos isso também na vida de Isaac e de Jacó. E isso confunde a muitos. Mas é o Evangelho, irmãos. O Deus justo e santo tem misericórdia de pecadores. Essa é a boa nova do Evangelho. É isso que a Bíblia, de modo central, nos revela. Essa é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Deus em Cristo é gracioso para com pecadores. E de modo soberano, a graça revelada no Evangelho é livre e soberana. Como o Senhor mesmo diz, terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia. Então é justo que Deus tenha misericórdia dos eleitos, que são pecadores terríveis, que são filhos de Adão. É justo, o mundo não aceita isso, mas é justo. Deus revela isto dessa maneira. Deus tem misericórdia por meio de Cristo e isso é justo. E essa é a bênção de Abraão. Abraão, pagão de Ur dos Caldeus, foi chamado, Deus deu o seu pacto a ele por graça, ele creu no Senhor, ele foi salvo e justificado pela graça. Essa é a bênção de Abraão, que é transmitida a Isaac e a Jacó e que chega até nós. Então, essa boa nova, está aí a graça, o Evangelho. Ao mesmo tempo, por conta dessas mesmas fraquezas humanas, os réprobos, os não eleitos, são reprovados, e isso também é justo. E nós vemos isto aqui na vida de Esaú. Então, quer os ímpios aceitem, quer não, é por conta das suas fraquezas e pecados que são reprovados. E eles, de alguma maneira, desprezam as bênçãos espirituais. É o caso de Esaú. Irmãos, desprezar a primogenitura, nós vemos aqui no contexto da nossa passagem, é desprezar as bênçãos espirituais, que é desprezar a Cristo. Então, a bênção que estava sendo dada, a bênção de um pai para um filho, no contexto das Escrituras, no contexto aqui patriarcal, dizia respeito a algo maior, a uma bênção espiritual, ao próprio Cristo. Esaú rejeita, então, a bênção de Cristo, o próprio Cristo, ou seja, Esaú rejeita a bênção de Abraão, Esaú rejeita o Evangelho. E isso o torna profano. É isso que faz Esaú ser um profano. É isso que Esaú fez ao vender o seu direito de primogenitura. E é isso que no Novo Testamento o autor aos Hebreus nos alerta, que não haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. E embutido no direito de primogenitura, ele vendeu a bênção espiritual, ele vendeu algo que representava o Evangelho, algo maior. E depois, o autor aos Hebreus diz no nosso texto, sabei que depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Arrependimento também que faz parte do Evangelho. Então, Esaú não achou lugar de arrependimento, e o autor aos Hebreus diz, embora com lágrimas o tivesse buscado. Assim, irmãos, Esaú é o filho desqualificado. Ele é, então, o réprobo, o não eleito. Ele, então, está irado em nosso texto, porque perdeu uma bênção por conta do seu próprio pecado, foi rejeitado. Nós veremos isso aqui em nossa exposição. E, além de perder a bênção espiritual, nós veremos também que houve várias consequências na vida de Esaú de problemas de relacionamento, especialmente o relacionamento com seu irmão Jacó. Irmãos, diante de tudo isso, irei caminhar nesse texto com o seguinte tema: a bênção do pacto e a fuga de Jacó. A bênção do pacto e a fuga de Jacó. Em primeiro lugar, a primeira seção que iremos caminhar nesse texto está aí do verso 30 a 40. Em primeiro lugar, veremos Esaú busca a bênção e é rejeitado. Isso está do verso 30 ao verso 40,
o relato de Esaú buscando a bênção, mas também a sua rejeição. Então esse é o nosso primeiro ponto. Qual o motivo de Esaú ser rejeitado, irmãos? Jacó também era pecador, mas por que Esaú foi rejeitado? O motivo nos é dado pelo autor aos Hebreus. O motivo de Esaú ser rejeitado é porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou. Não houve arrependimento para a vida, arrependimento evangélico dado por Deus. Irmãos, dentro do Evangelho, faz parte do Evangelho, sim, o Deus Santo perdoa pecadores por meio de seu Filho. E estes pecadores são chamados ao arrependimento. O Espírito Santo, com a palavra, quebranta os seus corações, os atrai a Cristo. Então, também é parte da doutrina do Evangelho que os pecadores precisam se arrepender. Deus perdoa pecadores arrependidos por sua graça. Deus é justo e, em sua justiça, perdoa pecadores humilhados e arrependidos, que vêm a Ele através de Jesus. E esse não é o caso de Esaú. Nós sabemos, e o Novo Testamento deixa isso muito claro, Esaú não se arrependeu, mas estava chorando, chorou amargamente. Nós vemos então que Esaú clamou e chorou e pediu a bênção e até buscou a bênção. Isso pode confundir a muitos, né? Como é que um ímpio, um réprobo, como é que o ímpio, nós olhamos e parece que está buscando a Deus. E Paulo diz em Romanos que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós pregamos a depravação total, isso está nas Escrituras. E como é que pode, né? Você vê um ímpio como Esaú, buscando a bênção, trabalhando, indo caçar, prepara o alimento para o seu pai, naquela expectativa, e depois de ser rejeitado ainda chora e pede uma bênção ao seu pai. Então, externamente, nós olhamos e vemos, o homem está buscando ao Senhor. Mas, de fato, irmãos, nós sabemos que não há arrependimento no coração de Esaú. A palavra de Deus nos diz isso. Ele é um réprobo. E isso é manifesto, e veremos também que isso é manifesto de várias maneiras, mas nós sabemos que lá atrás ele errou vendendo esse direito de primogenitura. Ele desprezou o Evangelho, desprezou a Cristo. Agora aqui, do verso 30 em diante, que lemos o nosso texto, logo após Isaac abençoar Jacó, ele chega da caçada com a comida preparada, ele chega para o seu pai, mas fora de hora. Chega atrasado com a comida saborosa, o seu pai já havia abençoado Jacó, ele se apresenta, o pai está cego, o pai pergunta quem é, e há então uma comoção, um espanto que toma o coração de Isaac, e também a passagem nos mostra o coração de Esaú, ao perceber que o seu irmão passou a perna nele, astuciosamente, como o texto diz, tomou a sua bênção. Então Esaú, ele é rejeitado porque ele não é uma pessoa arrependida, ele é um ímpio, isso é manifesto de várias maneiras, vendeu o seu direito de primogenitura e também chegou fora de hora. Mas, irmãos, o ponto que queremos enfatizar aqui é a busca de Esaú ainda. O nosso ponto é, Esaú busca a bênção e é rejeitado. E o Novo Testamento fala disso e preciso que o irmão considere isto. Esaú trabalhou para receber a bênção. Esse texto aqui fala disso. Trabalhou, fora de hora, mas trabalhou. Ele obedeceu o pai, ele foi caçar, ele preparou a comida, mas foi, então, suplantada a sua tentativa, ele perdeu, então, para o seu irmão a bênção, porque chegou fora de hora e não era o propósito de Deus também. Irmãos, então, logo ele chega, o seu pai já havia abençoado Jacó, e ele se percebe do engano e percebe que perdeu a bênção para o seu irmão. E de fato, Isaac já havia abençoado Jacó, e Deus abençoou essa bênção. Foi um ato, então,
dado por Deus, ele falou de coisas futuras, inspirado pelo Espírito Santo, cumprindo a palavra de Deus, que o mais novo seria abençoado. Então é muito claro que a bênção foi transmitida para Jacó, e Esaú, então, ele é rejeitado no nosso texto, mas é rejeitado a nossa ênfase aqui. A minha ênfase é que ele buscou em meio a um esforço. Esaú, então, ele é rejeitado. O Senhor cumpre o seu plano, o Senhor cumpre o seu propósito, Jacó recebe a bênção, o oráculo de Deus é cumprido, e isso é graça, porque Jacó age como Jacó, ele é enganador, mas acima das falhas de Jacó está a vontade de Deus, nós sabemos disso, e o autor aos Hebreus diz que também Isaac, por fim, acabou crendo que deveria ser assim estas coisas, quando ele diz: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. Mais uma vez, irmãos, eu lembro dessa dificuldade. O moralista, ele não consegue entender como é que essas coisas são assim. Olha para esse texto, vê todo esse pecado na família, as fraquezas de Isaac e a dificuldade na família da aliança. A pessoa moralista não consegue perceber, mas Isaac é crente. O Senhor está operando por meio dele, e então o que foi executado aqui foi debaixo da providência de Deus e da operação do Espírito de Deus. A bênção foi dada e transmitida, e isso aconteceu de modo definitivo. E da parte de Esaú, ele estremece, foi enganado, Isaac também estremece, diante da descoberta de que a bênção tinha sido dada a Jacó. Mas, finalmente, Isaac, ele crê que as coisas deveriam ser assim. Ou seja, de fato, Isaac reconhece, não é Esaú aquele que deveria ser abençoado. O abençoado do Senhor é Jacó, foi a vontade de Deus. Isaac acaba, irmãos, tendo a convicção disso, sendo levado por Deus à convicção disso. E Esaú também, no nosso texto, percebe claramente que foi rejeitado, que não teve bênção nenhuma para ele. E isso é justo, porque nós já vimos tudo aquilo que Esaú fez, vendendo o seu direito de primogenitura, e vemos que de fato ele é um réprobo. E a vontade de Deus é declarada a Esaú, aí também no nosso texto, no final, aí no verso 39, quando ele pede a bênção, Deus revela a Esaú que não é uma bênção de fato, e Esaú sabe disso, que ele iria habitar longe dos lugares férteis e viver sem o orvalho, viveria pela sua espada, seria servo do seu irmão, até o tempo determinado pelo Senhor. E, de fato, nada disso que é dito aí, embora haveria uma provisão para Esaú, em meio a essa não-bênção, mas nada disso aí, na bênção de Esaú, ou digamos assim, a antibênção, não há Cristo, não há bênção espiritual. Cristo, a bênção de Abraão, o Evangelho, a bênção de Abraão foi transmitida a Jacó, ou seja, dentro da bênção de Jacó estava incluída a bênção espiritual, a bênção de Cristo. Cristo viria por meio de Jacó, e a igreja então continuaria e seria formada por meio de Jacó de Israel. Então, nessa primeira parte do nosso texto, Esaú ele é rejeitado, ele então não recebe a bênção, mas lembre disso, ele buscou externamente, mas de fato não houve arrependimento, não houve quebrantamento nesse coração, e de fato por isso foi finalmente rejeitado. Irmãos, em segundo lugar, nós vamos ver dos versos 41 a 46 que Esaú expõe evidências de ser desqualificado. Ele é réprobo, nós já sabemos disso, desde o oráculo, toda a sua vida revela isso, a venda do direito de primogenitura, mas no nosso texto aí, do verso 41 a 46, há mais evidências do seu estado de reprovação. E essa evidência está na reação de Esaú. Primeiro, nós já vimos na sessão anterior, o susto, quando descobre que foi enganado por seu irmão, mas então, aí do versículo 41 em diante, o texto diz que Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção. Então houve ira, rancor em seu coração, ele perdeu de modo justo.
era a vontade de Deus que Jacó deveria levar avante o pacto, e a reação, a resposta do coração ímpio aos desígnios de Deus, ao decreto de Deus, à eleição de Deus, é não se conformar, é ficar irado. Essa é a reação de Esaú. E isso mostra que ele não é o abençoado do Senhor, ele não poderia ser o abençoado do Senhor, o herdeiro do pacto. Claro que, da perspectiva humana, haviam situações difíceis ali para lidar. Favoritismo dos pais, disputa entre irmãos. Mas o fato, irmãos, é que, além de tudo isso, Esaú deveria ter olhado para dentro de si mesmo e perceber a sua culpa, o seu pecado, buscar um arrependimento sincero diante de Deus. Mas já vimos, ele não se arrependeu e, estando nesse estado de não arrependimento, alimentou a ira, a animosidade e o desejo de morte. O desejo de Esaú, então, a partir do verso 41, passa a ser matar o seu irmão. Queria apenas esperar a morte de seu pai e então matar o seu irmão. Uma situação crítica, algo terrível. Assassinato, um crime hediondo. Um crime que atenta, um pecado que atenta contra a imagem de Deus no homem. Um ódio que revela no coração de Esaú que ele é da linhagem da serpente. Que manifesta em Esaú a semelhança com Satanás, que é o pai da mentira, assassino, desde o princípio. Torna Esaú vinculado à linhagem de Caim. E toda essa ira, ela se opõe ao desígnio de Deus, que era abençoar Jacó. Ou seja, lá no fundo, Esaú, ele não se submete ao Deus soberano, não aceita a graça soberana de Deus, não aceita que, em meio a toda aquela confusão, o Senhor cumpriu os seus propósitos. Esaú não aceita finalmente isso. O seu consolo qual é? Vou matar Jacó. Vamos ver se tudo isso aí vai ser assim mesmo, porque eu vou matar Jacó. Veja que algo, né, tentar ir contra o decreto de Deus, algo terrível, porque de fato seria por Jacó que viria o Messias, como já veio. Então é uma rebelião terrível que temos aqui e que revela essa característica satânica, demoníaca, um coração não regenerado, que é a imagem de Satanás. Jesus Cristo, falando no Evangelho de João, ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Falando ali para os fariseus, diz: vós sois do diabo. E falando de Satanás, ele diz: ele foi homicida desde o princípio. Então veja que o ímpio, o não convertido, Esaú finalmente manifesta essa característica de um reprovado, de uma alma não regenerada, não arrependida, assim como Satanás, ele homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, não se submete ao plano de Deus, ao decreto de Deus, à vontade de Deus. Há uma rebelião no coração do ímpio. Ele não busca a Deus verdadeiramente, internamente. Ele não se conforma à vontade de Deus. Essa é a característica dos reprovados, dos ímpios. O crente luta com a incredulidade, sim, é pecador, é filho de Adão, mas finalmente ele se submete a Deus. É o caso de Isaac, é o caso também de Jacó. Outra coisa, irmãos, que no nosso texto revela essa característica de ímpio de Esaú, nós já vimos anteriormente, os seus casamentos precipitados com mulheres daquela terra. Ele sendo um filho da aliança, o povo da aliança é chamado à separação, é chamado à santidade, a andar com Deus, como Abraão, e de fato o casamento misto é unir luz com trevas e tudo aquilo que nós temos à luz do Novo Testamento. O apóstolo Paulo nos esclarece sobre isso, que devemos casar no Senhor, e essa verdade de Deus também, claro, no Antigo Testamento os santos de Deus deveriam observar estas coisas. E esses casamentos de Esaú trouxeram grave amargura ao coração dos seus pais, de Isaac e de Rebeca. Nós já vimos isso.
anteriormente no capítulo. Mas no capítulo 28, do versículo 6 ao versículo 9, o próprio Esaú vai reconhecer que foi errado e que não agradava o seu pai e os seus casamentos. Ele vai procurar uma terceira mulher, tentando corrigir de modo precipitado e tardio as suas escolhas erradas nos seus primeiros casamentos. E ele então diz aí no verso 8 do capítulo 28 que seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã. E aí como é que ele resolve? Ele foi à casa de Ismael. E além das mulheres que tinha, ele já tinha 2 mulheres, possuía 2 mulheres, ele casou com a filha de Ismael, que também era um rejeitado, alguém que foi de uma linhagem rejeitada, apesar de ser filho de Abraão. Lembre, Abraão despediu Agar, e Ismael então representa também uma linhagem que não é do povo da aliança ali no contexto do Antigo Testamento, embora no futuro Deus salva pessoas de todas as nações, e isso é apontado naquilo que foi dito a Abraão, mas naquele contexto específico, finalmente Esaú casou com mais uma mulher fora da aliança, tentando consertar, mas errando completamente na sua tentativa. Então tudo isso, irmãos, expõe claramente que Esaú é desqualificado para ser o abençoado do Senhor, aquele que receberá a bênção de Abraão. Em terceiro lugar, dos versículos 1 a 9 do capítulo 28, na sequência, nós temos aí a fuga de Jacó. Jacó foge com a bênção. Isso está, então, capítulo 28, verso 1 a 9. Irmãos, Jacó fugirá e ficará 20 anos em Padã-Arã. Sua mãe, claro, tinha expectativa de que logo depois que passasse o furor de Esaú, ele pudesse voltar, mas ficará 20 anos ali e parte em condições muito difíceis, deixando tudo para trás. O convívio com seus pais, deixa para trás o convívio ali também com o conforto da casa paterna, o conforto do patrimônio de sua família. Lembre, o Senhor o abençoou. Na sessão anterior nós vimos que o Senhor, pela promessa, deu a ele o orvalho do céu, exuberância da terra, mas ele sai pobre da casa de seu pai. Então aquele que é abençoado com promessa de grande fartura, sai com um cajado na mão, fugindo pela sua vida. Também o Senhor disse que os povos serviriam Jacó ou Israel. Essa foi a bênção dada a Jacó, mas ele vai para Padã-Arã ficar ali servindo a Labão, uma servidão em troca ali do dote pelas suas esposas, que o Senhor lhe dará na casa de Labão. Então Jacó foge, abençoado, tem a bênção de Deus, mas nestas condições desfavoráveis. E isso nos mostra, irmãos, que a bênção de Deus não é algo automático. De fato, a bênção de Deus finalmente se cumprirá sobre os eleitos de Deus, por meio de Cristo, mas nesse processo podemos sofrer pobreza, servidão, antes de nos tornarmos aquilo que o Senhor tem para nós finalmente. Tudo isso aí, irmãos, essa fuga, e a partir do final do capítulo 27, tudo isso foi planejado por Rebeca. Rebeca ouviu no verso 42, ela ouviu, verso 41 em diante, e no verso 42 isso é dito, as palavras de Esaú. Ela ouviu, Esaú se consola com a ideia de matar Jacó. E então Rebeca trata com Isaque sobre esta fuga de Jacó, para que ele se afastasse por um tempo. E o argumento é os casamentos mistos de Esaú. Esse é o argumento. Claro que isso é uma coisa que era negativo, o casal da aliança, Isaque e Rebeca, concordavam quanto a isso, mas o motivo real mesmo, principal, é o medo de perder 2 filhos. Porque se Esaú mata Jacó, sabemos que as Escrituras dizem, e é muito claro no Antigo Testamento, Deus fala que o assassinato é um crime hediondo, a pena de morte, há um vingador de sangue contra quem comete esse crime,
o seu sangue deveria ser derramado. Então, possivelmente, Rebeca está pensando, Esaú quer matar Jacó, e ao matá-lo eu vou perder os 2 filhos. Finalmente, também Esaú terá que perder a sua vida, ou viverá como um perdido na terra, o que aconteceu com Caim e outros que cometeram esse tipo de pecado. Mas o interessante, irmãos, é que, sim, o nosso ponto é que Jacó foge. Ele vai para Padã-Arã. E agora, perceba que Isaac reconhece que a bênção é de Jacó. Porque ele chama Jacó, no versículo 1 aí do capítulo 28, Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Então, realmente, vá, Jacó, buscar esposa. Vai a Padã-Arã. Mas Isaac abençoa Jacó. E a bênção de Abraão está aí no verso 3 do capítulo 28. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Então, aquela bênção dada a Abraão, da fecundidade, a bênção da terra, veja verso 4, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência. Então, a promessa de descendência numerosa, a promessa da terra, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Então, de fato, Isaac reconheceu, a bênção é de Jacó, ele confirma isso de boa mente, não enganado mais, como aconteceu a princípio, e isso é muito interessante, de fato, tudo isso confirma que Jacó é aquele que levará avante a bênção de Abraão, ou seja, Isaac creu, a vontade de Deus foi cumprida, Jacó recebe a bênção, finalmente. Isso é graça, é evangelho, também é boa nova. Jacó merecia ser amaldiçoado por tudo que ele fez, mas a bênção vem de Deus, ele é abençoado. O Senhor, sim, irá disciplinar, não justifica o engano de Jacó, o que ele fez para receber a bênção, os métodos usados. O Senhor irá tratar com Jacó e tudo indica, já está tratando, disciplinando. Ao ter que fugir, ao ter que ir para longe da casa de seu pai, tudo isso, claro, irá cooperar para o seu bem, na providência de Deus, mas o Senhor, então, está tratando com Jacó, ele vai colher a consequência dos seus atos, e a ordem inicial para esse homem da aliança é: busque esposa em Padã-Arã, entre os filhos da aliança. Essa é a primeira ordem para Jacó, e ele vai obedecer, e então a agenda de Deus, a história da redenção irá se cumprir, o programa de Deus sobre a vida do homem da aliança, daquele que é o abençoado do Senhor. Então, ele é o eleito, ele é a semente escolhida, e a partir dele, então, virá a descendência prometida e o Messias vindouro. Irmãos, diante de tudo isso, então, ainda algumas aplicações para as nossas vidas aqui nessa manhã. Todo esse capítulo fala de bênção. E qual foi a bênção, finalmente, que Jacó ganhou? Matthew Henry, ele explica de modo muito direto e claro que bênção é essa. Ele diz, é uma bênção do Evangelho. Então, em meio a tudo isso, nós podemos, pela fé, olhar através de tudo isso que o texto nos aponta e entender que a bênção de Abraão, que Deus prometeu a Abraão, foi o Evangelho. A bênção dos privilégios da igreja, que é a bênção de Abraão, que chega até nós. Essa é a bênção que chega até nós. E qual é a bênção? Que Deus nos salva pela fé, nos justifica pela fé. Deus nos salva por meio de Jesus Cristo. Também foi dada ali a Jacó a bênção da promessa de herdeiros. Então, a semente da aliança, a linhagem do Messias, viria por meio de Jacó. Outra característica da bênção que está incluída no Evangelho é a promessa da terra. A terra de Canaã seria de Jacó. E nós sabemos que essa promessa da terra aponta para a glória eterna dos céus, o novo céu e a nova terra. Então, essa é a bênção que Deus nos promete. Então, ao rejeitar essa bênção, Esaú rejeitou tudo isso, rejeitou o Evangelho, rejeitou a Cristo.
rejeitou então essas bênçãos espirituais, é isso que é rejeitado. E isso, como afirmamos aqui no nosso texto, revela que ele é um profano. E isso revela então essa apostasia da parte de Esaú. E isso aponta para o que todos os réprobos fazem, todos os não eleitos. Finalmente, irmãos, o grande pecado que condenará os homens é não crer em Cristo, rejeitar a Cristo. Então, hoje, o Evangelho está sendo pregado. Deus está, por meio da pregação do Evangelho, comunicando essa bênção de Abraão, através de Cristo. E os homens rejeitam. Mas, de fato, chegará um dia em que eles não poderão mais obtê-la, talvez até fora de hora buscarão essa bênção, mas será em vão. A palavra de Deus fala, o Senhor Jesus nos fala sobre as virgens imprudentes, que não estiveram prontas e preparadas, e quando o noivo chegou, foi tarde demais. Então, muitos que hoje desprezam a igreja, o evangelho, a pregação, muitos que hoje, tudo isso, irmãos, o ateísmo, o secularismo, tudo isso revela esse ser profano, como Esaú era, e haverá um momento, então, de que esses sofrerão as consequências disso, não terão arrependimento salvífico, aqueles que não são eleitos, e será tarde demais, isso é algo terrível. Ao mesmo tempo, aqui, esse alerta para nós é para que possamos, ao ouvir o Evangelho, entender que precisamos nos arrepender. Pecadores, aqueles que não creram ainda, saibam, fora de Cristo e da bênção de Cristo, vocês estão perdidos. E sabemos que essa bênção de Cristo, essa bênção do Evangelho, é dado pela graça de Deus. Nós vimos também aqui em nosso texto, isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Esaú correu, Esaú buscou, mas não houve para ele lugar de arrependimento. Então, sim, dentro do Evangelho está essa verdade da eleição. Nós devemos nos submeter a ela e aceitá-la e saber então que a bênção de Deus, ela vem a nós por meio de Cristo, e Deus sim tem os seus eleitos e nós devemos reconhecer isso. Isso deve nos levar à humilhação, ao arrependimento, e nós devemos não nos conformar com um mero arrependimento externo. E não devemos subestimar o direito de primogenitura, a bênção espiritual de Cristo. Outro ponto também, irmãos, é que no caso dos ímpios, no caso de Esaú, a ira do homem nada pode fazer contra o decreto de Deus. Também aprendemos isso. Esaú foi rejeitado, não aceitou essa verdade da eleição, do decreto de Deus, se irou. Isso só revelou o seu estado de reprovação. E nada pôde fazer. Finalmente ele não conseguiu matar Jacó, o plano de Deus se cumpriu, Jacó viveu, teve os seus filhos, Israel surgiu, Cristo veio, e o Evangelho então chegou até nós. Essa ira do homem contra Deus é ímpia. E essa busca do homem não convertido não é verdadeira busca de Deus, é fora de ordem, fora de propósito. E revela apenas um coração profano e ímpio. Podem até receber bênçãos terrenas, mas não terão Cristo. Então, finalmente, a diferença, irmãos, da bênção de Jacó para essa antibênção, essas palavras dadas a Esaú, é Cristo, são as coisas espirituais contidas na bênção. Então, é isso que nós devemos desejar. É graça, está debaixo do decreto de Deus, é graça livre e soberana. O que cabe a nós é reconhecer, nos submeter, nos arrepender. Então, creia em Jesus, se arrependa. Aqueles que não creram dos seus pecados, não creram, se arrependam. Que possam ser humilhados, ir a Cristo para a sua salvação. E nós que cremos, que estamos em Cristo, que possamos reconhecer essa graça, que não é por merecermos, não temos méritos, em meio à nossa incredulidade o Senhor nos salvou, em meio às nossas fraquezas, é pela fé,
É porque Deus prometeu, Ele nos dará, não é por nada que há em nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos ilumine, nos dê cada vez mais firmeza nestas verdades. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos nos colocar em pé para fazer oração. Senhor, nós te louvamos por estar aqui na tua presença, no teu santo dia, poder te adorar, poder meditar na tua palavra, nestas verdades que o Senhor nos traz, ó Deus, por meio da tua Escritura. Abençoa, ó Deus, o teu povo, nos dá a discernir, ó Deus, as tuas verdades, o Evangelho em toda a Escritura, nos dá olhos para olharmos para Cristo por meio da tua palavra. Assim oramos, ó Deus, por aqueles que são eleitos do Senhor, mas ainda não vieram a Cristo. Sabemos que só o Senhor pode conceder a graça do arrependimento e da fé. Sabemos, ó Deus, que a força humana, a natureza humana não pode produzir estas coisas e por isso oramos ao Senhor. Que o Senhor, por bondade, possa usar toda a tua palavra, esse texto, para humilhar pecadores, quebrantá-los e trazê-los a Cristo. Assim abençoa a tua igreja, ó Deus, reúne os teus eleitos. É o que oramos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus. Amém.